Então, muito boa tarde a todos e a todas. É com grande alegria que a gente abre aqui o seminário O Contrato de Seguro no Direito Brasileiro, Arquitetura e Movimento. Hoje nós temos a alegria de dividir esse espaço com 3 ícones nessa temática, com 3 grandes estudiosos nessa temática. Os professores Walter Polido, que vai fazer a apresentação inicial, logo depois o professor Bruno Miragem, e o fechamento será feito com o professor Cristiano Reineck Schmidt. A ideia é que conversemos a partir das exposições que vão ser feitas ao final. Ao final, portanto, a palavra vai estar aberta para todo mundo. Eu agradeço a generosidade, eu agradeço a existência de cada um de vocês dividida conosco, expositores e também participantes, entre os quais encontram-se os nossos queridos alunos do curso Law, Economic and Society da Unicinos aqui em Porto Alegre. Sem mais, passo a palavra ao professor Polido para suas considerações. Obrigado, professor Marcos, pelo convite. Também cumprimento aí os meus colegas, né, Cristiano e o professor Bruno Miragem. E quanto tempo eu disponho, Marcos? De 20 a 30, 40 minutos, se precisar, enfim. Essa aqui é a sumidade no tratamento da matéria. Se quiser falar por 2 horas, nós vamos aqui também ficar ouvindo atentamente. As pessoas não aguentariam. Bem, como introdução, né, nessa nossa temática, eu acredito que tem alguns alunos, talvez, que não conheçam efetivamente o contrato de seguro. Eu farei assim uma apresentação rápida sobre esse instrumento de garantia, não é? Que é bastante eficaz. Eu costumo dizer em aulas e palestras que ainda não conseguiram descobrir algo melhor do que o seguro, não é? Talvez um dia consigam, se o mercado também não acompanhar de forma eficaz os interesses, pode ser que ele tenha a concorrência de algum outro sistema. Mas ainda é, no mundo todo, o instrumento econômico ou financeiro que apresenta a maior margem de garantia possível. Nós, dentro do seguro hoje, que é um contrato típico, né? Está aí no capítulo 15 do Código Civil Brasileiro, 2002, e ele tem basicamente como objeto hoje a garantia de interesse. Diferente do código anterior, que propugnava muito mais, ele tinha naquela visão do pensamento quase que fundado, criado aí na época das grandes codificações, né, mais oitocentista, eu diria, o seguro era muito mais voltado à coisa e à pessoa. E nessa concepção moderna do direito securitário, hoje é unânime o entendimento de que o seguro visa garantir o interesse legítimo do segurado. Isso é importante quando a gente descoisifica, né, o contrato de seguro e tipifica o objeto aí dentro desse termo tão amplo que a gente ficaria aqui uns 10 minutos dando todos os significados dele nas mais diversas áreas, né, do direito comercial, do direito administrativo, do direito processual, cada um tem um viés aí, só aparece esse termo do interesse. E o que interessa aqui para nós é que toda vez que você garante o interesse, basicamente ele não está ligado tanto à titularidade daquele bem, não é? Enquanto que no código anterior a gente tinha uma visão muito patrimonialista, então fazia o seguro quando você era proprietário da coisa, não é? Hoje não, pelo interesse, o segurado pode dispor, ter a titularidade ou não, ou basta a posse. E cada vez mais nós estamos diante dessa situação,
da disrupção aí hoje, da tecnologia, cada vez mais nós nos depararemos com essa situação, né? Dos carros elétricos, que eu acredito que em pouco tempo tenhamos também aqui no Brasil, lá na esquina, é só desplugar, pegar e ninguém mais vai querer ter carro, né? Ou não na quantidade que se tem hoje. Então, nós temos que começar a pensar também nessa situação do seguro, onde o bem não é mais da sua propriedade. Assim como o seguro de responsabilidade civil do próprio condutor do veículo, que hoje o seguro facultativo de responsabilidade civil, no Brasil, ele está muito ligado ao veículo. Então, eu costumo brincar que o seguro é do veículo e não do condutor. E dentro dessa visão nova da disrupção mesmo tecnológica, nós temos que abandonar esses conceitos muito antigos, eu diria, da titularidade. O seguro de RC é ligado ao veículo, nós temos que ligá-lo efetivamente ao condutor. O contrato de seguro é hoje também, principalmente para os jovens, né, os que nos ouvem dentro dos cursos de graduação, principalmente, uma área bastante promissora. Nós não temos cultura de seguro no país. Se compararmos com o mercado americano, o mercado europeu, onde basicamente todos os cursos de graduação tratam desse tema, e especialmente direito, economia e administração, aqui nós não temos. Todos nós que estudamos direito, basicamente, não ouvimos falar de seguro na graduação. Então, inclusive, é uma oportunidade muito grande essa da gente aqui estar falando, né, para graduandos dessa área. Então, é algo bastante estimulante, é uma matéria desafiadora. O contrato de seguro é tão amplo quanto o direito, nas suas mais diversos tipos e ramos, não é? E assim como ele é muito forte lá fora, ele será aqui também. No Brasil, hoje, em termos de produção, nós já alcançamos um patamar altíssimo, né? Tirando o seguro de saúde, que é separado desses seguros de danos e de pessoas, o mercado hoje arrecada mais de 200 bilhões de reais. Então, é um mercado rico, progressista e que cumpre vários papéis aí sociais mesmo na sociedade também, muitas vezes até de uma forma complementar do governo. Em países mais desenvolvidos que o nosso, o seguro passa a ser até pauta de governo, aqui ainda não é, não é? O governo acho que mal sabe o que é seguro. Lá fora há todo um incentivo, inclusive, com isenção, desoneração tributária, justamente para o crescimento, até porque os governos sabem que tudo aquilo que ele não consegue, muitas vezes, prover, o seguro, de uma forma subsidiária, complementar, faz às vezes do Estado. Não é? Fora o caso também das provisões técnicas, que é aquele respaldo que, por trás, né, do sistema, de parte dos prêmios que as seguradoras são obrigadas a reservarem e aplicarem, e isso elas acabam fomentando, inclusive, a construção civil, né? Porque elas são obrigadas a investirem em imóveis, comprar. Então, isso é um laço muito grande. Hoje o país acho que tem mais de não sei quantos trilhões em termos de reserva técnica aplicada. O que mais que eu posso dizer? Como, além desse elemento básico do contrato de seguro, que é garantir interesse, nós temos também a questão da prestação e da contraprestação em relação a esse contrato. Da prestação, eu diria que é justamente essa garantia imediata que a seguradora oferece ao segurado. E a contraprestação dele é justamente o pagamento do prêmio. Então, há uma comutatividade aí, né? O LAGMA é estabelecido de imediato. O segurado paga o prêmio, o contrato existe,
a seguradora oferece imediatamente uma garantia. Então, quebra o que se pensava antigamente, ou pelo próprio código anterior, da coisificação do seguro. Parecia, no código anterior, que o contrato ficava num estado de suspensão e ele se tornaria eficaz sobrevindo o sinistro. Coisa que é um pensamento que realmente não procede. Ninguém deseja o sinistro, só quem deseja o sinistro é o fraudador, não é? Que contrata o seguro justamente para fraudar o seguro e a seguradora, porque o segurado comum não vai desejar o seguro, o sinistro. O seguro, na verdade, ele tem toda aquela garantia de todas aquelas palavras que a gente usa muito aí na doutrina, né? De proteção, segurança, tranquilidade, prevenção, sustentabilidade. Então, o seguro tem toda essa característica e cria, mais do que nunca, uma expectativa de confiança no proponente que deseja contratar o seguro e, uma vez aceito e pago o prêmio, ele se torna segurado, não é? Então, inclusive, é uma tese minha aí, já vi em outros também, se a seguradora, inclusive, não cumprir de alguma forma essa expectativa, cria para ela essa quebra de expectativa, é um elemento configurador de responsabilidade civil. O prejudicado, no caso o segurado, que teve a sua expectativa quebrada, não atendida, ele pode ensejar uma ação aí de perdas e danos por parte da seguradora. Hoje, se tem também dentro dessa comutatividade que é do seguro, a ALIA, ela, pela doutrina, ela está localizada tão somente no risco, não é? Então, antigamente se tinha essa visão, e a gente vê muito na doutrina aí mais conservadora, o contrato de seguro é aleatório. Não, não é aleatório. E por que surgiu isso? Isso lá em 1804, quando foi promulgado o Código francês, né? Que nem tratou do seguro, porque eles têm lei apartada, eles têm um microsistema, né, de seguro, tanto na França como na Alemanha, em tantos outros países. Os franceses simplesmente lá nos contratos aleatórios, ao exemplificá-los, eles mencionaram o seguro, e daí ficou, né? Pela tradição aí, os doutrinadores passaram a indicar como um contrato aleatório. Eu não vejo assim, tanto outros, né, doutrinadores modernos desconsideram essa classificação. Ele é comutativo justamente por essa prestação e contraprestação imediata que eu coloquei. Que mais? Ele tem como princípio condutor, assim como tantos outros contratos, a boa-fé, dentro aí desse dever anexo recíproco, né, de mão dupla, não é só do proponente, não é só do segurado, mas também da seguradora, não é? Então, não é só lá do artigo 422, mas também do 765, que é específico com relação à prestação de informações. Então, o proponente que não oferecer, e principalmente pelo artigo 766, informações exatas ou se omitir em informações que poderiam prejudicar a seguradora na análise e aceitação do risco, ele perde o direito à indenização se isso ficar constatado uma vez sobrevindo o sinistro. Ao mesmo tempo, a seguradora tem a obrigação, eu falo aqui, né, que é de mão dupla, e a própria legislação, o Código 765 fala nisso. Informações segurado e seguradora, é mão dupla. O segurado, o proponente, no caso, dá informações sobre o risco que ele pretende cobrir, e a seguradora tem que oferecer informações prévias, e aqui nós estamos falando de uma fase pré-contratual, não é? Informações precisas sobre o contrato, o que não acontece muito no Brasil. Hoje em dia, então, com essa modernidade, muitas vezes o corretor
diz para o proponente, está lá no site da seguradora, você entra lá e leia. Não é bem isso, não é? Então, há uma obrigação profissional também do corretor de explicar, de mostrar, até para o próprio CDC, depois, lá no artigo 46, pode ensejar, como enseja, série de situações aí concretas, né, do segurado que vai alegar depois que aquela cláusula de exclusão foi uma surpresa para ele, e ela pode ser considerada abusiva e nula. Bom, outro princípio também que agrega o contrato de seguro é a famosa função social, né? Que no seguro parece, ela deixa de ser tão filosófica assim, como às vezes a gente tem dificuldade de dizer o que vem a ser materialmente a função social de contrato. No seguro acho que é mais fácil. Nós temos, por exemplo, o enunciado 544, lá do Conselho de Justiça Federal, ao tratar do seguro de responsabilidade civil facultativo, ele diz o seguinte: o seguro de RC facultativo garante dois interesses: o do segurado contra os efeitos patrimoniais da imputação de responsabilidade e o da vítima, a indenização, ambos destinatários da garantia, com pretensão própria e independente contra a seguradora. Isso nada mais é do que o princípio da função social. Quer dizer, o próprio judiciário já enxerga os seguros de responsabilidade civil, que antes a gente falava que o beneficiário direto era sempre só o segurado que garantia o seu patrimônio. Hoje já tem essa visão muito mais ampla de socialidade do contrato, dizendo, não, ele tem uma garantia dupla. Ele garante o patrimônio do segurado, que se vê obrigado a pagar uma indenização no caso de um sinistro que ele der causa. Mas também está garantindo a vítima, a sociedade. Eu acho que tende a cada vez mais o seguro ter essa conotação que já é assim em mercados mais desenvolvidos que o nosso. Se você for pesquisar a França, por exemplo, eles têm mais de 300 seguros obrigatórios só de responsabilidade civil. Eu não estou aqui advogando pela obrigatoriedade, eu particularmente aqui no Brasil não sou muito favorável à obrigatoriedade segura, até porque o que nós temos hoje basicamente não funciona. São meio simulacros de seguros, de obrigatoriedade, falta ainda uma cultura, falta ainda um desenvolvimento para isso. Mas só em termos comparativos. Portugal, que é um país bem menor, pouco diversificado economicamente, se comparado até à nossa realidade, eles têm mais de 200 seguros também de RC, ou pelo menos está lá na lei, eu não saberia dizer aqui da efetividade completa de toda essa determinação legal. E a ponto de alguns doutrinadores de responsabilidade civil lá europeus já começam a questionar se, bem dentro da teoria do professor Marcos, essa quebra, essa transposição total da responsabilidade civil ao seguro, se não estaríamos também quebrando o filtro, né, total do cuidado, da prevenção. Então, eles já começam a questionar também, será que é tão efetivo essa imposição legal de tudo ter seguro obrigatório e o cidadão não acaba, talvez, negligenciando? Eu, particularmente, acho que não, porque hoje, em RC Produtos, por exemplo, nenhuma empresa vai ser louca de negligenciar, não é, no controle de qualidade e tal, porque ela sabe que hoje a marca, o nome, o espaço comercial é rapidamente preenchido por outro se ela colocar em xeque o seu nome. Bom, tem um outro enunciado também, o 542, que diz o seguinte: a não renovação do seguro de vida em razão da idade é discriminatória e atenta contra a função social do contrato. Bem típico também dentro dessa área.
e como a nossa grande aí, Teresa Negreiros, né, naquele livro do contrato, Nova Teoria do Contrato, Novos Paradigmas, que eu acho que é fundamental, né, a leitura de todo aluno que estuda contrato tem que ler essa obra também. Então, ela diz lá a questão da função social que se deslocou basicamente da vontade para a lei. E a gente vê realmente essa tendência. O contrato de seguro ele não é formal, ele é consensual, e isso está bem expresso no artigo 758, quando ele diz que o seguro prova-se pela apólice ou bilhete ou mediante, na falta, mediante pagamento, a comprovação que o prêmio foi pago. Então, pagou-se o prêmio, o seguro existe. Não é? Então, ele é bem amplo nesse sentido, é consensual, diferente do código anterior, que exigia realmente, para ter eficácia o contrato, a formalização através da emissão da apólice ou no registro lá, nos livros, né, da seguradora. Não é mais isso. Um termo também que é importante falar rapidamente aqui é a questão do mutualismo. Essa é a base de todo o sistema, né, da famosa lei dos grandes números, onde todos participam com um tanto, um pouco, para fazer frente a sinistros, alguns sinistros que ocorrem. Tudo bem, essa é a base atuarial do contrato de seguro, ele foi criado e é sedimentado em cima disso. Hoje eu vejo também uma certa patologia, né, em relação a esse termo. Muitas vezes eu vejo advogados sempre utilizando a mutualidade, o fundo mutualístico, como um escudo, né? Justamente, às vezes, ao contrário dessa função social do contrato, eles buscam sempre se exonerar a seguradora da responsabilidade. Mesmo que haja uma cláusula ambígua, dificultosa com relação ao seu entendimento e o efetivo enquadramento daquela situação no sinistro, da apólice, se houver o pagamento, se for determinado o pagamento, vai afetar a mutualidade. Isso é e não é. Não é bem assim. Eu relativizo muito essa questão. O mercado é altamente rígido, não tem toda essa fragilidade que muitas vezes se utiliza para não pagamento de sinistro. Então, há sim situações onde deve haver razoabilidade e acaba não acontecendo, simplesmente tratando o contrato, a atividade dentro do princípio mutualístico de uma forma muito rígida. E como se nós estivéssemos tratando dos interesses do segurado e tal lá na Dinamarca. Não, nós estamos tratando aqui no Brasil com a nossa realidade social, com todas as mazelas, questões aqui, inclusive contratuais. Nós temos hoje ainda uma intervenção desmedida do Estado, através da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que atua em todos os ramos de seguro, exceto saúde, que tem a ANS, que é uma agência separada, né? A SUSEP é de todos os outros ramos. E hoje a SUSEP atua num sistema arcaico, ultrapassado, completamente extemporâneo. Não é? Ela determina, basicamente, textos de coberturas para a iniciativa privada, isso é um absurdo. Em pleno século XXI, o Estado determinar ou conduzir clausulado de cobertura para a iniciativa privada, né? Isso não existe em nenhum outro país, eu diria, costumo brincar em aula, né? Em país civilizado. Isso não existe. E não precisamos atravessar o Atlântico para observar isso. Você vai, por exemplo, observa um mercado muito menor que o nosso, que é a Colômbia, eles estão há anos-luz à nossa frente em termos de
de contratos, de bases contratuais de primeiro mundo, bem elaboradas, técnica e juridicamente falando. A SUSEP não tem conhecimento para isso, não tem competência estrutural, e também não é, para mim, não é uma atribuição do Estado. O Estado não precisa ser perfeitamente conhecedor de matéria de seguro. Quem tem que conhecer seguro é a iniciativa privada, a tomadora, a investidora da área. Se ela for incapacitada, tem o judiciário aí para, né, lhe cobrar as situações. A SUSEP, o Estado, tem a função primordial de manter a rigidez do sistema, não é? De buscar a questão das tais provisões técnicas, das reservas de sinistro, mas não elaborar clausulado de cobertura para a seguradora privada. Isso é um absurdo. Nós temos aqui no país as maiores seguradoras do mundo, né? Então nós temos aí as estrangeiras, a Allianz, a HDI, a AIG, a Chubb, a Liberty, a Berkeley. Nós temos as maiores do mundo aqui e temos as nacionais também. Então é uma irracionalidade que uma seguradora como uma Allianz, por exemplo, que é basicamente a maior da Alemanha, pelo menos mas é uma das maiores da Europa, ela ser obrigada aqui a comercializar produtos padronizados determinados pelo Estado e não trazer os produtos que ela tem muitas vezes superiores lá fora. Então, o consumidor brasileiro aqui acaba sendo um consumidor de quinta categoria, na minha concepção, enquanto que o consumidor de primeira linha é atendido lá fora por produtos espetaculares e que não tem acesso aqui. E o Estado acha que está protegendo o consumidor, determinando um clausulado patronizado. Quer dizer, é aquelas coisas de Brasil que realmente a gente fica, muitas vezes, em alguns setores, e o de seguro é a gente fica com um pé num passado distante e com um pé no futuro, né? E por que acontece isso? Porque tem lá um decreto-lei 73 de 1966 que traça a Política Nacional de Seguros e tem lá as funções dos órgãos, principalmente da SUSEP. No artigo 36C diz o seguinte: compete à SUSEP estabelecer tarifa e condições de coberturas de uso obrigatório para o mercado segurador. Quer dizer, é um absurdo. Isso foi criado lá em 66, num outro pensamento, num outro momento, num outro Brasil, numa outra sociedade, mercado fechado, monopólio de resseguro, que infelizmente durou 70 anos no país e engessou também a cabeça das pessoas, não é? E hoje nós estamos, século XXI, dando um up aí para a modernidade. No entanto, nós temos uma lei caduca, e no meu conceito, a própria Constituição derrogou o artigo 174 da Constituição, quando diz lá da atividade do Estado, que para ele as normas é de cumprimento obrigatório, mas para iniciativa privada é mero indicação. Então, clausulado, para mim, esse decreto-lei foi derrogado nesse quesito do artigo 36C, dessa função da SUSEP, pela Constituição. Mas eu fico discutindo isso, né? Juridicamente, nem sempre tem muita conveniência por parte das seguradoras, não as estrangeiras, mas as brasileiras principalmente, e as ligadas a banco, com toda certeza. As ligadas a banco vendem os produtinhos padronizados da SUSEP lá no seu balcão. Bom, a questão da Covid. Temos vários assuntos aí, né? Eu não vou, obviamente, conseguir abarcar todos eles, porque tem os outros dois palestrantes também. Esse texto que eu elaborei até nessa obra coletiva pela Foco Editora, mas como lá tinha tantos
textos de outros assuntos que, de repente, não interessariam para aqueles interessados em seguro, eu consegui e publiquei separadamente também esse texto. Então, tem lá no meu site da minha consultoria, que é www.polidoconsultoria.com.br. Então, o texto está lá. Temos também pela editora roncarate.com.br, também está publicado lá o texto de acesso a todos. Nós temos várias situações aí, né, com relação à Covid também. Via de regra, o risco de pandemia e epidemia é excluído em apólices mundialmente. E ele passou, assim, meio que despercebido, né, de todos, embora eu não concorde muito com isso com relação às seguradoras, porque, para o senso comum, pandemia, endemia, tal, pode ser algo realmente fortuito, não esperado, não calculado, mas para seguro, não. Seguradora, ela tem... Quem tem aversão a risco é segurado, seguradora é tomadora de risco, então é da atividade, é da profissão, é da característica dela, ela não pode ser se dizer surpreendida, não é? E alegar caso fortuito, força maior, essas coisas que está lá no Código Civil, no CDC nem tem mais isso. Então, nós temos que ter uma visão mais ampla aí também. Seguro de vida, por exemplo, eu reputo um absurdo uma seguradora tentar não pagar uma indenização de uma pessoa, de um segurado que venha a falecer em razão da Covid. Por várias razões. Primeiro, que não se sabe ao certo se ele faleceu pela Covid, que há sempre uma concausa, sempre uma exacerbação de outras doenças. Então, as outras doenças estão encobertas e a Covid não. Como que você faz essa diferenciação? Outra, no seguro de vida, é basicamente o único ramo que já se sabe que o sinistro ocorrerá. A área está somente centrada na data. Então, a própria seguradora já tem todo um conhecimento atuarial, uma percepção, e tem cálculos aí até para uma eventual antecipação dessa ocorrência da morte do segurado. Então, seguro de vida, mas as seguradoras basicamente todas vieram a público, acabam fazendo merchandise também em cima disso, né? Dizendo que vão pagar, mesmo estando excluído. Até porque, é óbvio, elas fizeram o cálculo, viram, como o seguro ainda não é massificado no nosso país, como eu falei, culturalmente o brasileiro ainda vê seguro como despesa e não como garantia. Até o empresário tem essa visão míope em relação ao seguro, não é? Elas já perceberam que, óbvio, desses 50 mil pessoas ou mais já que faleceram em razão da Covid, quantas são seguradas? Quantas têm seguro de vida? Uma ínfima parte, com certeza. Então, ficaria muito mal, inclusive, reputacionalmente para a seguradora não pagar esse tipo de sinistro, então elas estão pagando. No seguro de saúde, que não é bem a minha área, acho que é mais do Cristiano, talvez o Cristiano vai falar um pouco disso, a própria ANS se adiantou e disse que havia tantos exames cobertos, então eu não creio que haja qualquer problema nessa situação. Mas temos outros seguros aí que entram também, que são afetados, como fiança locatícia, não é? Há uma série de inadimplemento porque as pessoas simplesmente não têm mais dinheiro. Tem dinheiro, não tem salário, diminuiu o salário das que continuaram com o trabalho, né? Então, nós temos aí várias situações. E também, eu confesso que eu não conhecia direito esse seguro, fui pesquisar até para escrever o texto e me surpreendi com cláusulas leoninas lá. Então, por exemplo, uma delas, eu critiquei no texto que a seguradora coloca,
dizendo, ela garante, mas desde que no segundo mês de inadimplência do locatário, o segurado tem que ingressar com a ação de despejo por conta e risco dele, não pago pela seguradora, senão ele perde a garantia do seguro. No meu conceito, isso é um absurdo. É absurdo, é leonino demais. Há uma onerosidade excessiva por lado do segurado. Eu até concordo que a seguradora exija, é da lei, né, até ele ingressar com uma ação de despejo, mas ela, como litigante profissional, ela tem a obrigação de dar esse serviço para o seu segurado. Ela cobre por isso. Ela cobre no prêmio. Então, ela, como é litigante profissional, repito, ela tem condições de auxiliar, indicar advogado e tudo mais, mas não exigir do segurado, no segundo mês, se ele não fizer, está caduco o seguro porque ele descumpriu contratualmente. Para mim, isso é um absurdo. Outra questão, microseguros, que não pegou muito aqui no Brasil, embora tenhamos uma população carente, né, que o microseguros não é seguro popular, o microseguro seria para aquela classe desfavorecida mesmo, não é? E as seguradoras vendem aí, por exemplo, auxílio funeral para esse tipo de, dentro desse segmento. E, por incrível que possa parecer, está excluído também pandemia e endemia. Só que nenhuma vai, eu diria, se atrever a não pagar um sinistro dessa ordem, né? Justamente pela hipervulnerabilidade de quem o contrata, né? Então, eu acho que qualquer juiz, sei lá, adjunto, não permitiria que uma seguradora fizesse isso. Não precisaria nem chegar em sede judicial. Acho que um PROCON já colocaria a seguradora numa situação difícil de negativa diante de uma situação tão específica como essa. Porque nós estamos num momento de guerra, de dizer que nós vamos aplicar 100% a teoria geral do contrato, isso não dá. É toda uma diferença. Nós temos que ter razoabilidade, mesmo porque nós não podemos ter o desvio de finalidade. E o seguro é muito focado nisso. Repito, todos aqueles termos lá na expectativa de confiança. Proteção, segurança, sustentabilidade, justamente no momento crucial do sinistro. Daí, se a gente voltar-se contra o segurado num momento desse, é muito complicado. E mais do que tudo, que às vezes é esquecido isso no mundo aí securitário e em relação ao direito do consumidor, o seguro tem que ser útil. Essa é a frase básica. Se o seguro não for útil, ele perde o seu significado. E ele tem que ser bom para o segurado. Exatamente. O que mais? Tem a questão, tem N situações. Tem seguro de crédito interno, de que isso vai garantir mais pessoa jurídica mesmo, né? Grandes magazines que contratam esse seguro em razão de inadimplimento, né? De pagamento aí de prestações, né? de compras parceladas. Temos a questão dos seguros de responsabilidade de síndico, nós temos seguro de responsabilidade de medical malpractice, como a gente chama, né? Do erro médico, que, né? Hoje em dia aí de uma exposição muito grande. Nós temos a questão do clinical trials, também, que é um seguro específico para testes de novos medicamentos e procedimentos, que estamos aí no auge disso, né? Temos a questão do D&O também, aquele seguro de gestão de administradores. Pode ser que uma situação ou outra venha a ensejar alguma reclamação de acionista minoritário, do gestor que não tomou os cuidados devidos, até a questão do home office em relação aos empregados, do próprio D&O em relação à gestão de uma seguradora, porque nós temos a gestão ao contrário aí também.
o minoritário de uma seguradora pode achar que ela saiu pagando todos os sinistros que estavam excluídos e achar que com isso diminuiu o lucro dela e o valor das ações dele também. São situações extremas aqui que eu estou trazendo, mas de fundo didático mesmo. Temos também, e isso tem movimentado não só o Brasil, mas o mundo, a questão do seguro de lucros cessantes. Então, é um risco crucial, mas nós temos aí um impedimento grande de cobertura. Por quê? Mundialmente, o seguro de lucros cessantes, ele é decorrente, ele tem um pressuposto. E qual é esse pressuposto? Um dano físico à instalação segurada. Então, ele é basicamente contratado por indústria, pelo comércio, e teria que pegar fogo, alagar, destruir, ter um dano físico, patrimonial efetivo, material, que impedisse a continuidade da atividade industrial comercial para então se efetivar a garantia do seguro de lucros cessantes. No caso do coronavírus, nós não temos o dano material. No entanto, lá nos Estados Unidos e outros países onde a questão segura é muito mais conhecida, há muito mais escritórios de advocacia voltados exclusivamente para isso, a discussão tem sido muito mais ampla do que aqui. Então já se questiona, mas o simples fato de haver a contaminação das instalações já estaria configurado um dano material. E em razão disso, então, o lucro cessante seria daí decorrente. Então, os advogados vão criando, né, dentro da função, e estão certo, é legítimo, né, de buscar o máximo de teses visando justamente o atendimento dos seus clientes segurados. Já temos conhecimento de algumas ações no sentido favorável a segurados, principalmente nos Estados Unidos, temos outras ainda em sentido contrário. Aqui nós não temos conhecimento de nenhuma situação em sede judicial que já tenha sido decidido, mas teremos também, com certeza, não é? Então é interessante ainda de ver, principalmente numa situação dessa, que não só nós, brasileiros, que não temos uma cultura desenvolvida em matéria de seguro, mas também países altamente sofisticados, desenvolvidos em seguro, eles também têm alguns problemas também de terem sido surpreendidos com essa pandemia. Causa uma certa estranheza, mas isso acaba acontecendo. Lembro-me também, em 11 de... quando houve o atentado lá na World Trade Center, também, tudo bem que aí a situação acho que era menos previsível do que uma pandemia, não é? Porque ninguém nunca ia imaginar que alguns malucos iam tomar um avião e jogar o avião para dentro de um prédio, né? Então, mas assim mesmo na época questionou-se, era um evento, 2 eventos, porque haveria diferença no pagamento de resseguro, pagaria só um, se fosse só um evento, pagaria metade. Então, vejo que o mercado, tanto de seguro como resseguro, diante de situações grandes, né, de situações que saem da normalidade, entra muito o jurídico, né, a discussão, isso é muito interessante. Bom, eu acho que era isso que eu tinha imaginado aqui falar para vocês, não sei se eu já passei do meu tempo, e em curtas palavras, trazendo um panorama não só sobre o contrato de seguro, mas focando aí também nessa questão do coronavírus. Daí os colegas complementarão e a gente vai ficar à disposição também para responder aqui alguma eventual pergunta. Obrigado. Obrigado você, Polido. Como é maravilhoso te ouvir. Obrigado.
Meus estudantes estão aqui em êxtase, os corações estão reverberando. Tamanha Obrigado. quantidade de... Muita informação. Sim, tamanha quantidade, primeiro, de informação, e que bom que também nos permitiram gravar este vídeo, porque ele poderá, ou gravar esse Sim, seminário, porque ele poderá ser revisitado. Ah, não sim, ficou muito claro para mim, eu posso voltar quantas vezes eu quiser, tá? E, mais do que isso, a quantidade também de temas para pesquisa. Porque nós sim, temos nessa sala aqui um público extremamente seleto e, sem dúvida, estudantes de vários níveis da formação acadêmica e também tem alguma vocação para a pesquisa. Né? Eu mesmo fiquei tentado a escrever sobre uma dezena de vários temas, temas. né? Mas eu não ouso ultimamente escrever sobre seguro, porque aí você vai ler, vai falar, não, isso aqui é muito ruim. O Cristiano vai ler, vai falar, isso aqui é muito ruim. O Bruno vai ler, vai falar, isso aqui é muito ruim. Né? Nossa amiga Angélica, que trabalha com a temática, o professor Ernesto, enfim, por aí a coisa vai. Então, eu tenho evitado escrever sobre seguro, eu tenho apenas ouvido sobre o tema. Eu vou passar de imediato, invertendo a nossa pauta, a palavra ao professor Cristiano Heineck Schmidt, e como professor Polido, além de ter muito talento acadêmico, de ter uma prática, um exercício bastante forte na advocacia, nessa temática, são ambos queridos amigos, pessoas que eu estimo demais. Cristiano, muito gentil da sua parte ter aceito o nosso convite. A palavra é sua. Agora sim. Eu que agradeço, professor Catalã, pelo convite, né? Sempre é um grande prazer estar nos seus eventos, né? Que sempre construídos aí com muito cuidado, né? Com muita dedicação, né? Então a gente sempre é muito bem recebido, né? Inclusive agora no meio digital, né? Até pouco tempo no meio físico, né? Então é uma satisfação estar aí nesse grupo, né? De juristas, né? Saudando aí o professor Walter aí que deu uma aula didática aí belíssima aí sobre o seguro, né? Passando, né? De uma forma bem objetiva por um universo, né? Por séculos aí de evolução de um contrato tão importante, né? Que é o contrato de seguro, né? Na medida em que a gente observou que viver é um risco, né? Até acho que o contrato de seguro ele começa, ele engata, né? Justamente ali depois ali da Revolução Francesa, quando a gente começa a se dar em conta de que nós somos responsáveis pelo nosso destino, né? E não necessariamente uma entidade abstrata que nos diga para onde nós vamos e quando nós vamos morrer, e temos que aceitar simplesmente esse tipo de coisa. Então, o racionalismo, né, nos permitiu sermos donos do nosso destino, e ao nos darmos em conta com esse mundo novo que se desperta, né, no final do século XVIII, a gente se dá em conta que vive num ambiente de risco, né? E esse risco ele traz perdas emocionais, né? Algumas, várias delas que não se conserta com dinheiro, né? E muitas vezes depende aí hoje em dia, né, de um tratamento psicoterápico, de um tratamento medicamentoso, mas ele também traz consigo, e aí vem o papel do seguro, que é a cobertura patrimonial da perda com um cenário de situações sobre as quais muitas vezes a gente não tem controle, né? E aí, então, a gente começou a pensar, né, em formar esse grupo, né, de afetados mais ou menos por algumas características e criar, então, o seguro, né? Data-se lá da época das navegações, né, a implementação dele, né, e na criação de um pool de mercadores, né, para evitar, né, um prejuízo nefasto com as perdas de seus barcos e mercadorias, etc. Mas mais modernamente eu caio no seguro-saúde, né? O seguro-saúde ele foi referido até pelo professor Polido ali pelo decreto-lei no 7366, ele tem lá uma referência muito breve sobre ele, né? E foi uma tentativa do Estado, globalizante do Estado, né, de criar um certo controle sobre várias áreas, né,
A gente não pode esquecer que 66 era a época da ditadura militar, né? Apesar de ela ter uma índole econômica mais liberal, também ela seguiu um padrão meio Brasil, né? No sentido de criar uma forte presença do Estado sobre as relações privadas, né? E ali foi uma dessas tentativas, só que dentro da complexidade que é a saúde, né? Das várias facetas com que ela se apresenta em termos de demanda e custos, etc., né? Essa lei se mostrou bastante enxuta, né? Bastante limitada em curto espaço de tempo. E ela surge também no momento em que se começa a pensar no seguro-saúde de uma forma mais comercial, né? De uma forma mais ampla, saindo daquela ideia de autogestão ou fixada apenas como um seguro de empresa para empregados, com abatimentos em INSS, entre outros fatores, né? E aí, esse seguro-saúde, que a gente ainda usa esse nome, porque tem seguradoras que são players, né, desse mercado, né, Sul América, Bradesco Saúde, etc., né? Existem outras que não têm o perfil de seguradoras, né? E aí elas acabam também ganhando uma denominação mais popular, né, mais geral, chamada de planos de saúde, né? Quando a gente fala, né, dessa figura, planos de saúde, ele é mais evidente, às vezes, do que a ideia do seguro-saúde, e todos vão cair na mesma regulamentação, né? Todos, para qualquer fim que seja, estão afetados pela Lei 9.656, que nasceu em 98, mas a vigência dela passa a ser concreta mesmo a partir de janeiro de 99, né? Ali que realmente a gente cria um outro mundo, que eram os chamados contratos novos atingidos pela Lei de Planos de Saúde, LPS, Lei 9.656/98. E hoje, é claro, todos os setores, né? Não existe nada nesse mundo, né, que a gente conheça que não conviva com coronavírus, que não conviva com a ideia de Covid, né? Se ele tem alguma coisa, na medida em que entristece saber que nós temos um universo de pessoas muito grande comprometidas, né, mais ou menos, né? Por outro lado, também é interessante saber que 4 bilhões de pessoas, né, estão afetadas por uma única coisa, né? E se não estão afetadas na questão de saúde, estão afetadas na questão econômica, né? E a gente ainda não sabe quais são os efeitos totais da ressaca Covid, né? Ninguém sabe qual os efeitos totais econômicos da ressaca coronavírus, né? Ela já começou, já se manifesta, nós já temos perdas de empregos, fechamentos de empresas, e não se consegue observar notícias boas ao menos, né? Pelo menos a nossa mídia, ela parece se concentrar muito mais nos aspectos negativos, né, do que nos aspectos positivos do combate ao coronavírus ou dos seus efeitos patrimoniais. E aí entra o seguro-saúde, né, nesse confronto Covid, porque o que o coronavírus produz? A falta de saúde, né? E para que eu estou pagando um plano de saúde? Para prevenir efeitos que venham a afetar a minha saúde, fatores que venham a afetar a minha saúde, né? E dentro desse espaço, né, que entre nós oficialmente começa em março, né, ali por 15 de março de 2020, embora já tivesse sido sentido com força na China e na Europa antes, não sei se a gente não demorou para reagir, pelo menos sobre aspectos econômicos, né, sobre os aspectos de quarentena, isolamentos, o Brasil saiu um pouco na frente em relação a outros países que fizeram pouco caso do coronavírus, né? Como foi o caso da Itália, como foi o caso da cidade de Milão, da região de Milão, né? Algo basicamente em prol de uma economia, praticamente é quase como se intitular a Deus, né? Essa doença não me afetará e eu tenho controle sobre ela, e pagar uma conta pesada em cima disso, né? Espanha também pagou caro, os Estados Unidos têm pago caro, né? E nós reagimos, mas agora também parece que estamos chegando, né, a mais ou no mesmo nível em termos de óbitos por conta do coronavírus, né? Mas nesse nosso contexto, né, nós já tivemos alguns movimentos da ANS, né, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o órgão regulador
dos planos de saúde, né? Nós tivemos ali, foi no ano de 99, uma época de privatizações ali no governo Fernando Henrique Cardoso, que ali surgiram as chamadas agências reguladoras, né? Ali houve um surto de agências reguladoras, porque o Estado estava se fazendo cada vez mais ausente em setores que normalmente ele ocupava, né, concedendo esses espaços à iniciativa privada, né? E nesse rol, né, de agências reguladoras, onde existe a Anatel, a ANEEL, a ANAC, que é de aviação civil, né, em tempos diferentes, eis que surge a ANS. A ANS ela foi criada em 2001, ela é do ano de 2001. Bom, aí o que acontece? A ANS ela já se moveu nesse problema coronavírus para impor, por exemplo, às operadoras a perspectiva de que elas devessem cobrir os exames que viessem a identificar a presença do coronavírus. Porque parece que houve uma certa resistência no início, né, justamente como aquilo que o professor Polido já vinha falando. Mas isso se trata de pandemia, então qualquer coisa eu não vou cobrir. Se eu sou seguro de vida, eu não vou cobrir. Se eu sou seguro de carro, não. Quer dizer, todo mundo acaba usando um escudo pandemia para se eximir, né, de uma obrigação natural que é o enfrentamento de um risco, né? Não dá nem para dizer que foi um risco da noite para o dia, né, como teria sido o caso aquele do World Trade Center, né, porque, na verdade, ele vem se manifestando gradativamente, mês a mês, semana a semana, no mundo, né? Quer dizer, hoje até a gente pode até pensar em responsabilizar a administração pública de alguma forma por conta de atrasos, sabendo que já há meses atrás já havia uma manifestação disso, né? Então, nesse conjunto aqui, primeiramente ela traz essa ideia, né? Depois também nós tivemos aí a perspectiva de que fossem feitas coberturas para aquilo que naquele momento fosse visto como mais eficaz para um determinado paciente. Quer dizer, se você vai fazer o tratamento com a oxigenoterapia, porque, enfim, alguém está pesquisando, entendendo que isso é interessante para o coronavírus, que ela cubra. Se a tal da cloroquina, se ela realmente faz sentido ou não, então pelo menos cubra, porque ao menos a gente vai tentar lutar com o resultado mais drástico, que é morte. Mas o coronavírus ele tem a capacidade de, ao mesmo tempo, deixar 4 bilhões, né, de pessoas em dúvida, né, porque até hoje a gente não sabe quase nada sobre ele, né, e todo dia uma informação diferente, todo dia um debate diferente, e na medida que vem ideias, também vem outras ideias atacando, né, então realmente nós estamos assim num ambiente um pouco complexo, né, não estamos acostumados com isso, né. E o que me chama mais atenção, assim, em termos desse setor de planos de saúde, e que eu acho que tem que ser tratado com muito cuidado, é a permanência dos usuários. Por quê? Porque se nós começarmos a entrar num ciclo grande e contínuo de falências, recuperações judiciais, demissões e desemprego, nós vamos ter um enxugamento muito grande da carteira, que seriam hoje uns 47 milhões de usuários atendidos na esfera dos contratos aí de planos de saúde, né? Mais ou menos um quarto da população, um pouco menos, né? E se nesse contexto a grande parte desses contratos são os chamados contratos coletivos empresariais, nós estamos lidando com a vida econômica de empresas. Se essa empresa encerra as atividades, o contrato acaba. E ao acabar o contrato, a tendência é também extinguir o contrato do usuário. Existe lá uma regra que diz, em caso de demissão, o usuário pode manter o mesmo padrão de cobertura por até 2 anos. Ele paga e vai ter o mesmo ritmo de cobertura que ele tinha enquanto era empregado. Mas como é que alguém vai pagar um plano de saúde durante 2 anos se ele acabou de perder o emprego? Você está jogando que ele tem aí um FGTS enorme, né? Ou tenha outras fontes de recurso para se subsidiar esse período. Porque a tendência é que ele não consiga pagar, vai usar um pouco tempo e não consiga pagar. E ao nós enxugarmos esse número grande de usuários da iniciativa privada, eles vão cair aonde? Vão procurar o setor público, que já é naturalmente deficitário, né? Quando a gente fala muitas vezes, as UTIs estão lotadas. Bom, aqui para a região sul,
né? Pelo menos Rio Grande do Sul, Porto Alegre, todo ano as UTIs estão lotadas, né? Todo ano existe realmente esse grande número de demandas. Por quê? Porque não são construídos novos leitos, não são construídos novos hospitais. Então, hoje também a gente paga a conta por um cenário de anos, de décadas de falta de investimento, né? E os planos de saúde, hoje, né, eles não entram só num fator de aleatoriedade, né, da parte do usuário. Eu vou comprar um plano de saúde porque eu não sei se eu vou ficar doente, se eu vou precisar de atendimento. Para os Estados Unidos, por exemplo, é interessante. Lá, quer dizer, lá é essencial, porque lá você não tem saúde pública, né? Ou você tem um atendimento de saúde pública mínimo, uma emergência, enfim, que seja, mas você não vai ter, por exemplo, um Estado te subsidiando o tratamento de um câncer, por exemplo, onde você precisa de um medicamento de R$ 20.000 por mês. Nem o condado, nem o Estado, nem a federação vai te pagar isso. Então, aqui no Brasil, há uma promessa constitucional para que isso ocorra. Existe ali um direito fundamental de prestação, um direito fundamental social de prestação do Estado, artigo 6º, depois lá reprisado no artigo 198, por exemplo, dizendo que o Estado tem que garantir a saúde com qualidade de forma universal aos seus usuários. Então, a gente, teoricamente, esse risco da saúde ele já deveria ter sido assimilado pelo Estado, ao menos desde 88. Né? Numa visão lógica, a ideia de planos de saúde no Brasil ela tinha que funcionar a um padrão Europa, por exemplo, a um padrão Portugal, a um padrão Espanha, onde a saúde pública é muito boa, e quem compra esse tipo de atendimento é porque realmente quer algo diferente, que é uma plataforma diferenciada, um quarto privativo, um atendimento de home care, algo que se soma a uma saúde que é muito boa. E aqui a gente, então, tendo essa promessa e não vendo ela cumprida, ao ingressar no plano de saúde, nós estamos indo para um caráter substitutivo. Estou substituindo um estado inadimplente. E aí vocês vejam a frustração do indivíduo, né, que, ao precisar de uma cobertura de um plano de saúde, recebe uma negativa. Então, ele acaba convivendo com a ideia do inadimplemento dúplice. O Estado que não lhe paga e a operadora que não lhe cobra. Não digo que ela tem uma obrigatoriedade universal, não é isso. Existem cláusulas, existem condições, né? Mas existe também, aquilo como o professor Polido falou, da expectativa. Né? E você está fazendo um contrato, né, recheado de aspectos técnicos, né, com uma pessoa leiga. Né? Dificilmente alguém que faz um contrato de plano de saúde detém conhecimento ao mesmo tempo de medicina, contabilidade e jurídico para entender as 20 ou 30 páginas, por vezes, que montam um contrato de plano de saúde. E por que eu falo de contabilidade? Porque se você não parar para calcular, você não vai entender nada de como é feito o reajuste da sua mensalidade. Você apenas vai ter uma visão de que meu plano fica caro a cada ano que passa. Né? Então, quer dizer, é exigido, né, uma atenção melhor para esse tipo de contrato, né? E que muitas vezes a grande massa não tem. Né? Então, o que eu imagino hoje? Né? Existe projeto de lei, né, que prevê uma ideia de moratória para planos de saúde. Só que uma moratória geral, né, praticamente uma cláusula geral, um coringa que você põe na mesa, né, de até 90 dias sem pagar um plano de saúde, sem receio de ter o mesmo rescindido. Na lei 9.656 está dito que você tem direito até 60 dias aí por ano de inadimplência, né? Se não passar disso, essa inadimplência, você paga ela, paga juros e correção, mas você acaba fazendo aí a emenda dessa mora, né? Desse seu atraso e continua vinculado à operação de plano de saúde. Então, a ideia seria trazer uma moratória de 3 meses. Eu não sei se eu não concordo com essa visão, porque ela é muito genérica, né? Agora, o que eu concordo, e não só para planos de saúde, mas para outros setores, setor bancário, setor de energia elétrica, qualquer outro contrato de execução diferida e que traz aí uma dependência grande do usuário, que seja trabalhado caso a caso, aquilo que a gente largamente versa
na academia e que nunca teve uma oportunidade tão grande de uso. Eu estou a falar aqui das teorias revisionistas, teoria da imprevisão, quebra da base objetiva do negócio jurídico, teoria da onerosidade excessiva. Pegue aquela que você achar mais adequada ao nosso sistema jurídico, e nós temos referências dela no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, tentando criar o que? Uma pauta de continuidade possível de um plano de saúde para alguém que foi largamente afetado por essa pandemia, que passa não só pela doença, mas passa também pela ação estatal de como vai ser cuidada essa doença. Porque se a gente não usar, e eu não estou falando só de planos de saúde, estou falando de todo um rol de contratos que envolve execução diferida, sejam eles com consumidores, empresários ou não consumidor, não empresário, enfim. Se elas não se aplicam nesse atual momento, elas não se aplicam nunca mais, né? E elas não vão passar entre nós de um grande debate acadêmico. E a gente precisa trazer essa força de anos de pesquisa que se intensifica com uma oxigenação, uma abertura do direito privado, que a gente vai colher lá com a Constituição de 88, que tantas mudanças trouxe ao direito privado, e ali reforçou todas essas teorias, assim como a boa-fé objetiva, né, de uma forma direta e indireta. Né? Esse é o momento de trabalho no caso a caso. E esse caso a caso tem que ser, assim, claro, muito bem detalhado e muito bem conversado. E aí, o que vai acontecer? Aí a gente pode tentar resolver, né, algo que foi embora ali para uma visão mais totalmente, né, para psicanalítica, né, que era uma figura que Freud, né, tinha pensado, que era o dilema do porco-espinho. Né? Daqui a pouco você tinha vários porcos-espinhos dentro na floresta, diante de um inverno bastante intenso, e eles entram dentro de uma caverna e esse frio continua, e aí eles se dão conta que para o frio passar eles precisam se unir, eles precisam ficar um agarrado no outro, que é a única forma de combater esse frio exagerado. E ao se unirem, eles notam que eles se machucam, porque eles têm espinhos, eles são porcos espinhos. E aí eles tentam se separar novamente. E ao se separar novamente, eles se dão conta que esse frio continua e eles vão padecer nesse frio. Até que eles se dão conta do quê? Eu preciso suportar um pouco os espinhos do outro, porque a única forma de sobreviver é agarrado a ele. Do contrário, eu não resisto. Então a gente precisa se unir e precisa pensar em fórmulas de continuidade, onde ambos continuem vivos economicamente e com saúde. A operadora vendendo o serviço dela de cobertura desse risco e o usuário tendo atendimento à sua saúde. E deixá-lo desprovido agora do atendimento do Covid, de nada vai adiantar ter pensado nessa estrutura se ele vai à obra. Algumas colocações aí, né, que lancei para o debate, para críticas, né? Volto e repasso a palavra, então, para o nosso coordenador, professor Marcos Catalã. Eu estou aqui em êxtase, porque você trouxe para a gente Freud e os porcos espinhos, que, aliás, são recuperados por Dworkin também, em alguma medida, quando ele vai fazer a alusão, se a memória não me trai, do seu último livro, Justiça para Ouriços. Me parece a mesma linha. E Cristiano, como de hábito, nos encanta com a sua capacidade de enxergar problemas concretos. Obrigado, meu amigo. Vamos ouvir agora o professor Bruno Miragem para fazer o fechamento dessa conversa e depois a gente abre a palavra para eventuais perguntas, questionamentos. Bruno, obrigado também a você por, enfim, entre meio ao corona que tanto faz mal, mas em alguma medida nos une. Bruno é uma das cabeças pensantes da comissão de crise aqui na cidade de Porto Alegre, por isso ele nos fala diretamente do Paço Municipal. Bruno é uma das personagens mais importantes neste momento, em uma semana que, infelizmente, nós saímos do laranja para o vermelho. E, enfim, certamente
mais angústias hoje do que havia na semana passada. Obrigado por reservar um tempo para conversar com a gente, tá bom? Ativar. Alô? Estão me ouvindo agora? Acho que agora sim, né? Então, eu dizia cumprimentar o Marcos, uma alegria estar junto aqui contigo, que tem sido um pensador tão original sobre os desafios do direito do consumidor, do direito privado, né? E trazendo tantas provocações importantes sobre, né, todos os desafios que nós estamos vivendo nos últimos anos e agora, sobretudo, com esse momento novo, diferente, né, que enfrenta o mundo inteiro, talvez o maior desafio da nossa geração. Uma alegria também estar aqui com o Cristiano, né, companheiro de tantos anos aí, de discussões de direito do consumidor, de tantas atividades, e também o meu querido Walter Polido. Sabe que há muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar seguros, comecei meio curioso, né? Mas acabei me apaixonando pela área de seguros também. Foi muito por conta do Walter Polido, da Angélica Carlini, do Marco Moreira, do Malfatti, que está aí, que uma vez me convidou, acho que era presidente da IDAS. Estive em São Paulo, um debate muito interessante, me lembro que foi muito rico naquela oportunidade, e desde então tenho me dedicado e cada vez gostado mais dessa área, me ocupado mais dessa área, e, inclusive me transformado em professor de direito dos seguros lá na universidade também, da disciplina específica que nós temos lá. E, em primeiro lugar, dizer que daquilo que foi muito bem colocado pelo Polido e pelo Cristiano, eu não discordo praticamente nada, em quase nada. Eu até chamaria a atenção em relação ao que o Walter colocou, que é muito interessante para nós discutirmos também qual é o espaço, né, daquilo que é uma atividade natural de mercados que tem que se renovar, que tem que se atualizar, que tem que se aperfeiçoar, e como às vezes, né, a gente sempre tem essa ideia de que o Estado pode vir, como vem, né, na situação dos seguros, a prejudicar talvez a inovação. Tem um papel importante, a SUSEP tem um papel importante, né, mas prejudica muito a inovação nesse setor de seguros. Essa é uma ideia que o Walter semeia muito e há muitos anos e que eu sempre tenho muito presente nas minhas reflexões, né? Quer dizer, quando o Estado age de uma forma excessivamente conservadora, não admitindo a inovação, não admitindo novas soluções, ele acaba tendo um papel muito negativo no próprio mercado. E isso no direito dos seguros e no contrato de seguro é especialmente verdadeiro se nós formos pensar justamente que hoje estamos aí a discutir não só uma nova forma, a estrutura do contrato de seguro é a mesma, mas a forma de contratação se modifica, o interesse legítimo, segurável, né, o Walter trouxe o 757 do Código Civil, né, o interesse legítimo, segurável se modifica no sentido de que se expande. Quais são os interesses legítimos? Ora, todos os interesses lícitos, e que o segurado possa demonstrar minimamente ou se presumir o seu interesse na preservação, né? Em relação a riscos pré-determinados, e os riscos, né, todos nós sabemos, é um lugar comum, né, das nossas exposições, a ideia de uma sociedade de risco, né, a multiplicação dos riscos, a especialização dos riscos, né, novos riscos que decorrem de novas realidades. Estão aí os riscos cibernéticos, os riscos vinculados às novas tecnologias, às novas aplicações, e tudo isso transforma profundamente o contrato de seguro. Transforma na formação do contrato de seguro, uma vez que nós vamos ter agora contratos também que vão colocar em xeque a própria figura da intermediação de seguro, da forma como tradicionalmente nós conhecemos. Isso não elimina necessariamente a intermediação, mas dá a ela um papel mais importante em contratações de seguro em que ela de fato seja relevante, né, para delimitar corretamente o próprio interesse do segurado, para delimitar corretamente as melhores coberturas, para intermediar junto ao segurador, né, essa atividade. Mas, por outro lado, sabemos
Em muitos outros contratos, especialmente os contratos massificados, a figura da intermediação perde espaço, né, para justamente formas de contratação automatizadas em que a informação prévia aos segurados, né, ela é uma informação decisiva. Tá? A informação prévia, nos termos que o próprio Walter colocou, e é um especialista no tema, tem livros publicados sobre o tema, né, nos termos do artigo 30, do 46 do Código de Defesa do Consumidor, da informação pré-contratual necessária em todos os contratos de adesão, independente de serem contratos de consumo ou não. Da mesma maneira, nos contratos de seguro, no que se refere à sua execução, nós temos de observar transformações fundamentais. Tá? Agora mesmo, né, uma das últimas inovações nessa área tem sido o chamado seguro liga-desliga. O que é o seguro liga-desliga? De coberturas intermitentes no tempo, ou seja, quando o segurado vai acionar e vai tornar eficaz o seu contrato de seguro ou vigente a cobertura durante o período em que ele está exposto ao risco. E imediatamente após o momento em que ele deixa de estar exposto ao risco, ou ele faz essa avaliação, ele, aspas, desliga o contrato. Ele controla, portanto, a vigência intermitente da cobertura securitária. Isso é uma inovação extraordinária do ponto de vista do contrato de seguro. Nós pensávamos tradicionalmente nas apólices, pensávamos nas condições gerais de contratos com um prazo certo, com prazo limitado, com prazo inicial e final absoluto. Hoje nós temos essas coberturas intermitentes que iniciam e terminam mais de uma vez, justamente um instrumento de flexibilidade da própria execução do contrato. A própria coleta de dados dos segurados também se modifica profundamente. Toda a estrutura do contrato de seguro, inclusive, foi muito bem colocado pelo Walter, como seguro, contrato baseado na boa-fé. Os antigos tratadistas da matéria, inclusive, colocaram sobre o seguro não só um contrato baseado na boa-fé, mas na máxima boa-fé, o Berrimai bona fides. Um dos fundamentos para essa categorização era justamente o fato de que, e está no Código Civil até hoje, um dos momentos decisivos do contrato de seguro é o momento da declaração inicial do risco. Ou seja, aquele momento em que o tomador de seguro, aquele que pretende ser o segurado, ele informa ao segurador as características do risco, suas características subjetivas e eventuais características do risco. E essas características do risco formadas pelo segurador são a base para a tarifação do contrato, para o cálculo do prêmio, para o próprio cálculo da indenização, que vai ser proporcional, vai ser medido em torno também do risco e do apetite do segurador, da tomada do risco do segurado. Hoje, entretanto, essa declaração inicial do risco, evidentemente que ela continua importante, é evidente que o segurado, o tomador de seguro não deve mentir, não deve falsear a verdade, não deve omitir informações que lhe são perguntadas, por ocasião da contratação, e isso é importante dizer, só há omissão quando as informações são efetivamente objeto de questionamento pelo segurador ao tomador de seguro. Porém, para além disso, toda a ciência hoje, toda a experiência que se estabelece no tratamento de dados dos segurados faz com que esse momento da declaração inicial do risco não concentre toda a atenção do segurador. Ao contrário, a capacidade de tomada permanente, de coleta permanente de dados do segurado ou de fatores de risco, em relação ao segurado e às condições dos riscos e do interesse garantido, fazem com que ao longo de toda a contratação isso possa ocorrer. Talvez o exemplo mais famoso entre os estudiosos do direito dos seguros tem sido hoje justamente as questões relativas à telemetria. A telemetria que permite que, ao longo da execução do contrato, o segurador permaneça coletando dados para avaliar os próprios hábitos do segurado, para determinar ou definir precisamente o risco que está sendo garantido, inclusive para efeito de futuras renovações, inclusive para efeito de exame, que é um outro aspecto importante da boa-fé nos seguros, do agravamento do risco, até da atenuação do risco, para efeito de manutenção do contrato, continuidade do contrato, complementação do prêmio pago, ou eventualmente até resolução do contrato, se for o caso.
né? Mas essa continuidade e essa ciência dos dados, o tratamento de dados, altera profundamente o contrato de seguro, seja na sua execução, seja também aquilo que é objeto de trabalhos muito profundos hoje no direito brasileiro. Tem um que eu tenho muito prazer sempre em recomendar, que é uma tese recente de doutorado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Thiago Junqueira, né, que é o tratamento de dados como uma condição também para a eventual discriminação dos tomadores de seguro, a recusa da contratação, que é algo inerente ao contrato de seguro. Quer dizer, o contrato de seguro é um dos poucos contratos, né, que mesmo sob a legislação de proteção do consumidor se admite a possibilidade de recusa na contratação, porque é inerente ao tipo contratual do seguro a recusa da contratação, por N razões legítimas, né, dentre as quais a própria ideia de que o próprio risco que está se pretendendo, que o tomador pretende garantir, não é objeto, né, da garantia oferecida pelo segurador, ou não se enquadra, né, nas condições gerais definidas pelo segurador. Né. Porém, né, não vamos também ser ingênuos de imaginar que essa possibilidade de recusa se dê apenas por razões legítimas. Poderá ocorrer razões ilegítimas, né, discriminatórias, discriminações injustas, discriminações inconstitucionais, frontalmente contrariam a Constituição, né, como, por exemplo, a discriminação em razão de raça, né, a discriminação em razão de condição social. Né, essas situações, ou até a discriminação em razão de sexo, né, essas situações se tornam possíveis do ponto de vista da ciência dos dados e devem ser são objeto também do exame do direito dos seguros, justamente para definir cada vez mais, vai ser um tema decisivo, né? Os norte-americanos trabalham com direito antidiscriminação há muitos anos, né? Mas o mundo e o direito privado, especialmente em diversos contratos, passará a ter que trabalhar de forma mais intensa, em razão dessa nova tecnologia, desses avanços tecnológicos em matéria de proteção de dados. E nessa matéria, nos contratos seguros, isso vai acontecer. Né? O exemplo que eu sempre cito é um exemplo que eu tomei emprestado, inclusive, do próprio Thiago Junqueira, e depois fui conferir, é aquele exemplo repito ele seguidamente, né, do teste que foi feito por um jornal londrino em relação a um sujeito que foi fazer um seguro de automóvel, seguro simples, massificado, seguro compreensivo de risco de automóvel. Né? E um dos sujeitos recebeu uma proposta de pagamento, um dos tomadores seguros, né, recebeu uma proposta em relação ao mesmo automóvel, os riscos com a mesma característica, né, a mesma idade do condutor, mesmas características do condutor, etc. E um deles recebeu uma proposta de um valor de prêmio, né, pagamento que deveria ser feito ao segurador em troca da cobertura pelo prazo definido, né, quase 1.000 euros, 1.000 libras, desculpa, quase 1.000 libras, foi em Londres isso, superior ao valor do outro tomador de seguro. E o que justificou isso? A rigor nada justificava, até que se foi ver, e o jornal fez esse teste já com essa intenção, né? O sujeito que foi chamado a pagar mais caro pelo seguro, quase 1.000 libras mais caro, tinha o nome de Mohammed, né? Enquanto o outro tinha um nome britânico tradicional. Quer dizer, então, aqui, tipicamente, uma hipótese em que se presume uma discriminação, se presume uma discriminação, né? Independentemente de estar expressamente definido como tal, né? Independentemente, também, outro aspecto importante, da aplicação mesmo da inteligência artificial no exame dos fatores de risco, na precificação, que é algo que é uma realidade também hoje, cada vez será mais, nos contratos de seguro, mas uma discriminação que está posta, né? E que deve ser combatida, seguramente deve ser combatida. Então, são desafios que o direito dos seguros tem. Eu concordo integralmente com o que disse o Polito, né, em relação a que o direito dos seguros continua sendo um ramo extraordinário, né, para aquele que se deseja se especializar, né, um ramo de um grande futuro. O mercado brasileiro é um mercado pujante, disse o Polito, esse número impressionante dos 200 bilhões, né, mas ele tem muito mais ainda a crescer, né? Agora, claro, uma relação de confiança, uma relação de boa-fé, de lealdade entre os segurados. E esses pontos que trouxe o Cristiano, né, em relação aos planos de assistência à saúde,
né, que embora não sejam seguros em sentido estrito, têm a mesma estrutura contratual de um contrato seguro, com a diferença de que definem também uma prestação de serviço por rede credenciada. Essa lealdade, essa consideração, esse respeito tem que estar presente, né? E isso se acentua, especialmente agora em relação à pandemia, né? Seja nos seguros em geral, por conta das cláusulas de exclusão de risco, e essas cláusulas de exclusão de risco nos colocam pontos muito interessantes, o Polito tocou nisso, tem textos magníficos sobre o tema, mas vale ressaltar, né, quer dizer, a própria noção de causalidade aqui, né, em relação à pandemia está sendo colocada em jogo, mesmo nas situações em que eu tenho causas de exclusão de pandemias e epidemias, né, há uma discussão se a causa do dano ou se a causa da lesão ao interesse é a pandemia em si, ou serão medidas que diretamente se põem para combate e enfrentamento à pandemia que dão causa ao prejuízo, né, as medidas de polícia estatais, por exemplo, né, que dão causa à lesão ao interesse. Né? Essa é uma discussão que está na ordem do dia. Ainda que, né, também é verdade, em muitas situações, as epidemias e pandemias são estabelecidas como cláusulas excludentes e mesmo o objeto da cobertura não é abrangido, eventualmente, por essa cobertura. No caso dos planos de saúde, com mais razão, né, o Cristiano colocou muito bem, o princípio que orientou a nossa lei de planos de saúde foi um princípio de uma atenção integral à saúde, naquilo que é necessário, na prestação e nas utilidades que são necessárias ao atingimento da finalidade da prestação de saúde, que é garantir, né, o interesse legítimo deste assistido, desse beneficiário do plano, né, com os meios necessários para esse fim, né? Uma exclusão nesse ponto não é uma exclusão necessariamente, ou não será uma exclusão legítima, por mais que se indique, mas era uma doença desconhecida. Bom, a especificidade da doença é desconhecida, mas há uma regra que é cumprida até hoje, né? Inclusive por aqueles que defendem corretamente a medicina baseada em evidências, né? Que é a regra de que as doenças que são catalogadas pelo Cadastro Internacional de Doenças devem ser cobertas. Desde o momento em que essa doença do coronavírus, a Covid-19, passa a ser catalogada, ela deve ser coberta, né? E nisso há um elemento de empresarialidade, né? Como diz muito bem Polido e outros grandes autores de direitos seguros. Quer dizer, há aqui uma atividade empresarial que incorpora um novo risco, né? E os custos desse risco devem estar postos na prestação, né? A ideia aqui é do interesse legítimo do segurado, né? O fato de ser uma nova doença per se, né, não deve ser óbice à cobertura, né? O fato de ser uma pandemia, dependendo da sua repercussão, até pode colocar em jogo essa discussão, uma vez que, na medida que, não do ponto de vista hipotético, do ponto de vista concreto, se isso, porventura, vem a inviabilizar a própria continuidade do negócio, a própria continuidade da carteira. Mas não é o caso até aqui, né? Rigorosamente não é o caso até aqui. Quer dizer, também nós temos que ter muita tranquilidade em matéria de seguros, que lida com o futuro, com prestações futuras, né? E aí, para concluir, de ter claramente aquilo que de fato é um risco concreto, e aí muito na linha do que é o direito dos seguros, né? E aqui me permito, inclusive, fazer uma referência ao trabalho magnífico de uma querida orientanda e coautora, a Luísa Petersen, né? Do risco no contrato de seguro. O risco é aquilo que você pode identificar, medir e prevenir, né? E se a gente trabalha no direito dos seguros com aquilo que é possível identificar, medir e prevenir a probabilidade de ocorrência futura, nós não podemos trabalhar com argumentos, né, para efeito de negar coberturas, né, sobre situações hipotéticas futuras. Essas situações hipotéticas não se prestam no direito seguro. O direito seguro é aquilo que está identificado, medido e que pode ser prevenido. Se não pode ser identificado e medido, é susto, né? São fantasmas que se colocam na visão de quem deve decidir, do intérprete, do aplicador, mas não algo concreto que, porventura, venha a, inclusive, prejudicar ou pôr em risco a própria rigidez do sistema. A rigidez do sistema nós temos que ter sempre em consideração, sim. O seguro é um contrato, mas também é um sistema. Esse sistema não pode ruir, não pode ter
a sua ruína econômica que prejudica a todos. Agora, isso tem que ser demonstrado concretamente, não apenas com alegações muitas vezes abstratas, né? E disse muito bem o Polido no início da sua exposição, né? Com invocações genéricas conceituais. Não, isso é demonstrável, isso é aferível e precisa ser assim a discussão, seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista jurisprudencial, para que se tenha justamente soluções que possam atender corretamente a todos, atender a função do contrato e atender o interesse legítimo das partes que celebram esse contrato. Eu agradeço imensamente a oportunidade. O meu querido Marcos Catalã já antecipou aí que os dias não têm sido muito fáceis aqui para mim, de maneira que eu vou encerrar aqui, vou continuar ouvindo, tá? Mas eu vou ter que sair da tela porque eu estou com uma reuniãozinha ao lado aqui. Mas fico atento, se for chamado aqui para responder, respondo, volto para responder as perguntas. Mas eu agradeço muito o convite, discutir esse tema que eu gosto tanto e discutir com pessoas tão qualificadas como vocês, para mim é sempre um prazer. Me convide sempre. Fantástico. Obrigado, meu amigo. E eu estou morrendo de vontade de fazer o curso que você oferece na pós-graduação. Depois eu vou te incomodar com isso, viu? Para saber da agenda. Maravilha. Gente, palavra aberta. Tá? A Gisele já havia direcionado uma pergunta genérica que está aqui no chat. Eu peço aos demais, aliás, se puderem, direcionem para mim as perguntas e eu posso uni-las aqui. A Gisele pergunta, antes da pandemia, o ex-ministro Mandetta já se referia que para a sobrevivência do SUS, de um sistema híbrido, em face de discussões que já orbitam o tema nesse sentido, no qual haveria coparticipação dos usuários da saúde pública. O que os palestrantes acham disso, tanto no que diz respeito a eventual alteração na base principológica constitucional da saúde pública, mas especialmente em face do impacto comercial real aos seguros privados de saúde. Nossa, isso permite a gente fazer mais um seminário, Gisele, a respeito do assunto. Tá? Isso permite mais um seminário, porque, enfim, repensarmos as bases do Sistema Único de Saúde. Mas, enfim, se Polido ou Cristiano quiserem fazer alguma pequenina nota a respeito dessa questão, sinta-se super à vontade. Acho que o Cristiano, que é mais da área, e eu só falo alguma coisa no final. Bom, pensar num sistema híbrido, isso é uma reformulação econômica, né, até da planificação de Estado que a gente tem, né? Veja bem que a gente fez a Constituição de 88 para romper com um Estado ditatorial, né, que além de uma série de restrições políticas, também colocou o país numa gravíssima crise econômica, né? Até um dos motivos de eles terem saído é essa inabilidade, incapacidade de promover uma estrutura econômica e mais justa, né, para a nação, né? E tanto é que a coisa demorou para melhorar, né? Os primeiros anos ali do governo Sarney e Collor, também do ponto de vista econômico, foram terríveis. A gente tinha uma inflação diária, né? O dinheiro não chegava para nada e realmente passamos por grandes desafios como brasileiros, né? E só que nessa Constituição de 88, que desarmou o regime anterior, foi colocado ali um direito social com a promessa de saúde à população. E eu fico pensando, né, que isso foi feito uma promessa para ganhar também uma espécie de subsídio de apoio da população para derrubar o anterior, né? Quer dizer, eu vou te tratar bem e com isso tu me dá um reforço para espantar o anterior. E na medida que o tempo avança, parece que eu estou te dizendo o seguinte: olha, naquilo que eu te prometi em 88, eu não consigo mais. Na verdade, isso já é uma realidade ao ponto de que 1/4 da população vai para plano de saúde, né? Então, quer dizer, já é uma confissão de inadimplência, né? E realmente, do usuário de saúde pública, não sei se ainda é possível tentar retirar mais dele alguma coisa, ainda mais agora para o cenário que nós vamos, né? Cenários de desempregos, até para trabalhadores autônomos, né? Existe uma crise muito forte, que mal estão tendo subsídios aí para alimentação,
né? Temos pessoas que não estão conseguindo nem comer direito, né, por conta desses problemas econômicos. Pensar que eles ainda vão conseguir subsidiar alguma coisa da saúde pública. Lucro já vai ser naqueles que vão conseguir manter o pagamento de plano de saúde privado, né? Então, se isso é uma ideia interessante, ok. Eu também acho que toda ideia vem por bem. Mas nós temos que pensar se isso é viável economicamente em termos de população, né? Ou se nós vamos criar um dever de contribuição, de subsídio para o setor público a partir de uma certa renda do indivíduo, né? Se bem que esse também já paga impostos variados, paga imposto de renda, paga ICMS, paga todos aqueles tributos do nosso dia a dia, né? Acho que seria uma questão aí que já leva também para a própria ideia de reforma fiscal, né? Reforma tributária que a gente aguarda, né, há anos no Brasil, e é só uma promessa e isso não acontece, né? Então, a gente teria que mexer na matriz tributária, né, para depois pensar em talvez subsidiar mais a medicina, mas também tentando tornar ela mais acessível, porque a medicina no Brasil ela é muito cara. No Brasil nós temos uma medicina muito avançada, né? Se você vai pegar centros aí como São Paulo, Rio Grande do Sul, por exemplo, você encontra grandes avanços da medicina. Quando o sujeito pensa, eu vou me tratar lá em Boston, eu vou me tratar na Europa, e tudo bem, ele pode ser que realmente vai encontrar alguma coisa diferenciada lá, mas também já com não tanta clareza, né? Quer dizer, aqui existe bastante essa evolução, só que essa evolução ela não é igualitária, né? Ela não é democrática. A boa saúde não chega à grande massa de brasileiros, né? Nós temos uma série de municípios que não fazem a menor ideia do que seja uma operação de plano de saúde privado, né? Porque a operadora de plano de saúde privado ela vai aonde? Num lugar em que as pessoas possam pagar e num lugar que ela possa também oferecer o atendimento. Não adianta você comprar o plano de saúde de uma operadora privada e naquela cidade ou nas proximidades você não tem para onde levar o seu usuário. Então, quer dizer, tem que ter o quê? Uma estrutura que possa receber esse tipo de serviço. E a grande parte dos municípios não tem saúde suplementar, né? E tem uma saúde pública muito limitada. Então, a gente tem que repensar como tornar essa medicina mais efetiva. E se nós temos também que colocar em prática algo que não é feito no Brasil, né, ou se é feito, eu ainda vejo de forma, não eu, né, a medicina de uma forma geral, ainda vê isso de uma forma muito simples, né, uma forma muito tímida, que é a medicina preventiva, né? Você não tem aqui um acompanhamento categórico do sujeito, usuário do SUS, sobre uma série de patologias que podem lhe afetar, né? Tem uma série de doenças que não adianta mais, você vai fazer um tratamento, esse tratamento já é sobrevida, né? Um câncer avançado é uma sobrevida com qualidade, se a gente conseguir acertar o tratamento, né? Agora, o ideal seria evitar a ocorrência disso, mas aí o sujeito não vai poder, por exemplo, ficar à espera de um exame de ressonância magnética no SUS que demore 1 ano para ser atendido. Até lá o tumor expandiu, cresceu e ele não tem mais retorno. Então, a gente vai ter que tentar redescobrir como tornar a medicina num padrão que possa ser custeado pelo setor público e também cada vez mais pelo setor de saúde suplementar, porque na medida que esses insumos aumentam muito, isso vai repercutir também dentro do valor que é a mensalidade lançada sobre esse consumidor. Eu gostaria só de complementar o seguinte, trabalhei 10 anos na Munich Re, né, a maior resseguradora do mundo, basicamente, na Alemanha, e acabei tendo contato também, né, com essa área de seguro-saúde, e sempre me chamou muito a atenção que os alemães vinham para cá, e na época eu tive algumas reuniões até no governo, que se buscava também trazer a discussão, a privatização do acidentes do trabalho, que já foi privatizado, já era privado, e dizem, quando eu iniciei ele já não existia mais, e dizem que funcionava muito bem, com uma rede muito boa de hospitais, ambulatórios, tinham seguradoras especializadas nessa área. O governo, de olho nessa produção, estatizou e
tivemos o resultado que temos hoje, né? Inclusive, na ocasião, o seguro tinha um caráter indenizatório também, sendo privado, hoje não tem mais, ele é mais assistencial. Então, e me chamava a atenção isso, essa possibilidade, talvez, de nós dividirmos, como o Cristiano está colocando aí, uma questão de arquitetura financeira. Eu acho também que a questão da pandemia ressaltou o quão grandioso é, se tiver acho que um orgulho que o brasileiro pode ter num momento tão difícil que nós atravessamos, né, de governo, de problemas sociais, políticos, né, vários. O SUS, eu acho que saiu como grande vencedor nessa história, né? A gente sempre tem um lado meio, principalmente nós que não usamos, né? Que não utilizamos, a gente acaba tendo um certo preconceito ou deixamos para lá, mas eu fico imaginando o que aconteceria se o SUS não existisse, mesmo com toda a precariedade que ele apresenta. E também vimos aí com todas essas doações da iniciativa privada e tal, eu acho que nem dinheiro falta, é uma questão de gestão mesmo, não é? Então, acho que dá para fazer isso tudo. E só para ressaltar também, na Alemanha, o Cristiano já comentou, o seguro-saúde não é tão desenvolvido como é aqui, justamente porque o Estado devolve, né? Cobra imposto e devolve o serviço. E quando o alemão compra o seguro-saúde, é mais pensando na hotelaria, né? Em questão de não ficar numa enfermaria e sim num quarto, porque o tratamento, os hospitais, as redes, os médicos são exatamente os mesmos que atendem a população no público. Então, eu acho que nós, como sociedade, nós temos que visar, acho que o modelo alemão é o ideal para nós e não o americano, né? O brasileiro tem sempre aquela visão meio tola, né? Meio de complexo aí de vira-lata, eu diria, de querer copiar americano em tudo, mas isso realmente eles não são modelo para ninguém. Acho que nós somos mais modelo para eles em termos de SUS do que eles do sistema deles, que basicamente não existe, né? Ou é privado ou a pessoa tem muita dificuldade. Eu acho que dá para fazer muita coisa assim. Quem sabe é tudo uma questão política, né? É um país que realmente precisa de muita coisa aí para modificar, né? E acho que os centros acadêmicos sempre é a grande laboratório de fomento, né? De ideias e tudo mais. Maravilhoso. Eu tive o prazer de trabalhar durante alguns anos com um estudioso também que pesquisa, ou pesquisou pelo menos, a questão da saúde, o professor Germano Schwartz, e ele comunga muito da tua percepção a respeito dos aspectos muito positivos no âmbito do Sistema Único de Saúde. Ainda que, evidentemente, a gente tenha alguns ajustes que sempre vão ser feitos. Polido, eu gostaria de te ouvir falar a respeito de uma outra questão e depois também, se o Cristiano quiser se manifestar, obviamente. Eu não quero perder essa oportunidade. A cada dia mais, obviamente, a gente usa de inteligência artificial, ainda que num nível muito soft, né? Aquilo que se projeta como inteligência artificial não parece que existe, mas, de qualquer sorte, para captura de dados, de informações, para mapeamento, nossas informações pessoais têm sido coletadas muitas vezes sem a nossa manifestação e, em boa medida, o algoritmo utilizado pelas seguradoras não é algo aberto. Sob o argumento de segredos industriais, ele não é aberto. E, desse modo, a gente não consegue identificar como o prêmio é calculado. Quando, em paralelo, e pensando especialmente a necessária proteção do consumidor, pensando especialmente contratos de consumo, e eu não sei se vocês têm esta informação, eu não a tenho, mas eu tenho a impressão de que a maior parte dos seguros no Brasil são contratos de consumo. Seguro de vida é contrato de consumo, o seguro
de dano, enquanto regra, é contrato de consumo. E é possível afirmar que alguém que mora a 200 metros de mim, que tem o mesmo perfil que eu, que tem as mesmas condições de desconto por conta de uso sucessivo, por exemplo, do automóvel, sem se envolver em acidente, vai pagar um valor muito maior ou muito menor. E logo eu tenho uma ofensa à necessária transparência que deveria permear essa relação. Eu queria te ouvir um pouquinho a respeito disso e, nessa mesma esteira, como a intervenção mal feita pela SUSEP acaba contribuindo para o agravamento dessa situação. Porque na medida em que, e isso estava, pelo menos eu ouvi na sua fala, naquilo que você não disse expressamente, mas ainda assim o disse, o como essa intervenção mal feita acaba favorecendo, por exemplo, seguros ofertados por bancos, que são seguros padronizados e acabam atrapalhando a concorrência, a legítima concorrência que o mercado poderia oferecer. Queria te ouvir falar um pouquinho a respeito disso. Ok. Eu acho que a inteligência artificial ainda está chegando no mercado segurador brasileiro, ainda não é uma realidade absoluta. Ela deu os primeiros passos no seguro automóvel, principalmente quando as seguradoras colocam aquele chip, né, no veículo, pede a sua autorização para colocar, até em local que nem o segurado fica sabendo onde é, né? A gente tem que oferecer um local reservado para o técnico da seguradora ir lá instalar. E com isso, realmente, é isso que eu acho que tem acontecido, dela acompanhar o seu desempenho, né, no trânsito. Ela tem como verificar se você tem uma direção perigosa, se você se coloca mais em risco, ela tem como fazer essa telemetria aí dos riscos. Eu acho que cada vez mais nós seremos atingidos por isso. Eu acho meio, sinceramente, eu não sei se eu sou ingênuo ou conformado demais, eu acho uma certa ingenuidade hoje a gente querer preservar a intimidade nesse mundo eletrônico. Quando fala muito aí da lei de proteção de dados pessoais, eu acho tudo muito bonito, mas me parece um pouco filosófico, porque eu não sei, talvez eu prefiro até ser mais vigiado desde que o Estado me dê mais segurança. Eu só não quero dentro da minha casa. Dentro da minha casa eu não vou permitir, mas na rua, você vai em Londres, por exemplo, você vê câmera em todo quanto é lugar, parece que dá uma certa segurança a mais de que tem mais gente vendo, e aqui não tem nada disso, né? Ontem mesmo estava vendo no Estadão a questão, no jornal, a questão da leitura facial, né, que é tão combatido também como uma invasão total da privacidade da pessoa, tá? Não sei. Eu acho que numa cidades tão perigosas como São Paulo, Rio de Janeiro, no metrô, com aquele número exorbitante de pessoas, tal, a gente tem que ter esses recursos. Mas voltando e sendo específico, a seguradora está usando pouco ainda, professor Marcos. Acho que a tendência é utilizar mais. Sobre ainda a questão, por exemplo, de conhecimento genético, eu já tive a oportunidade de pesquisar isso alguns anos atrás. Sei que a Inglaterra é um dos mercados mais sofisticados desse tipo de coisa, desse pós-humanismo que eles estão, é tão liberal, aberto para isso, né? Aqui já não teria muito essa conotação. Mas já se questiona também da seguradora poder utilizar, né, o resultado disso, se não seria considerado discriminatório como ferramenta de subscrição dentro dessas probabilidades de doenças, de propensões a, né, determinadas doenças, que o teste, o genoma, o teste genético, de uma forma geral, vai proporcionar.
Eu acredito que em alguns países já estejam sendo utilizados, mesmo havendo legislação que proíba tal. Eu acho difícil coibir, já que existe a ferramenta, não utilizá-la a favor da seguradora, né? Sobre a questão do segurado, dos clausulados, nós temos o seguinte problema. Nós vivemos num mercado de seguros brasileiro de 1939, no governo ainda de Getúlio Vargas, quando foi criado o monopólio do resseguro, e esse monopólio do resseguro prevaleceu até recente, 2007. Então, nós ficamos aí 70 anos com monopólio. Isso significou o quê? Para mim, todo monopólio é ruim. Todo monopólio engessa, tira a criatividade, escraviza, ele tira... Onde não há competição, não é? A tendência é o comodismo. Então, o que aconteceu? O IRB, que era o Instituto de Resseguros do Brasil, que era o órgão monopolista ressegurador, todas as seguradoras eram obrigadas a ceder seus negócios para ele, em termos de resseguro, ele ficou com a mão firme, né, de 39, depois todos mais 20 anos de ditadura militar. Ele fazia, acontecia. Na verdade, ele determinava os clausulados de cobertura de todos os ramos que ele queria ressegurar. E as seguradoras, basicamente, eram franchise dele. Elas vendiam os seguros que ele ressegurava. Essa realidade, foi 70 anos, engessou a criatividade. Não é? O que as seguradoras fizeram? Elas não tinham como lutar contra isso, era uma força descomunal, não é? E elas se adaptaram. Então, elas passaram a utilizar produtos padronizados IRB. Com a abertura do mercado em 2007, com a Lei Complementar 126 de 2007, hoje nós temos mais de 100 resseguradoras no Brasil, os maiores do mundo estão aqui. Mas é aquilo que eu falei no início da minha fala, nós temos sempre um pé no passado e um para frente. E às vezes o passado parece que nos puxa mais do que avança, não é? A SUSEP passou a tomar essas prerrogativas, porque o IRB não tinha mais poder para determinar nada, ele continua, deixou de ser estatal. Ele é mais um ressegurador, uma opção no mercado, e a SUSEP tomou para ela essa função porque ela está respaldada lá no Decreto-Lei 7366, que ninguém mexeu. Então, toda vez que ela determina um clausulado, ela tira a criatividade. Então, se a seguradora chega aqui, até pela minha consultoria, para vocês terem uma ideia bem concreta, recente, nós fizemos um trabalho aqui de seguro de responsabilidade civil industrial, que nós chamamos de apólice ao riscos. A apólice ao riscos é um modelo americano, que foi criado nos anos 80, cuja função é a seguinte: garante toda a responsabilidade do empresário civil, exceto os riscos excluídos. Então, é um padrão, não tem risco nomeado. Mesmo porque você nomear risco coberto em seguro de RC, você acaba limitando, porque é impossível você prever taxativamente quais são as possibilidades de atos e fatos do segurado para ele ser responsabilizado. Então, é melhor dizer, nós cobrimos toda a sua responsabilidade civil industrial, com distribuição de produto, carga e descarga e tal, não sei o quê, exceto a lista que vem excluída. E a SUSEP não aceita isso, porque na cabeça deles todo risco tem que ser nomeado, porque ela acha que o segurado é melhor ou mais bem protegido se ele vê e lê quais são os riscos nomeados.
Isso não é verdade, porque no mundo inteiro funciona o risco. E nada impede também que o mercado tenha os dois modelos, ou nomeado, para quem quiser, mas ela não pode impedir que o segurado que queira o all risk tenha acesso a isso também. E ela impede. Então, grandes contas, o que acontece? As grandes empresas, por exemplo, multinacionais que tem aqui, elas fazem o seguro lá fora, e aqui elas fazem por um valor ínfimo só para atender a legislação. E a pólice lá fora da matriz dela tem os mecanismos de excesso de cobertura ou de limite. Tudo que não garante aqui, a pólice lá master lá fora garante. Então veja, é horrível, tem que criar estratagema para fugir da precariedade das coberturas no Brasil. Com isso, todo mundo perde. Nós perdemos porque é menos prêmio que fica aqui, é menos trabalho para o advogado, é menos trabalho para o regulador de sinistro, é menos trabalho para todo mundo e menos prêmio. Só que o Estado não entende isso e ele tem a certeza que ele está protegendo o segurado. Então, é isso que a gente tem que lutar contra. Eu acho que toda vez que o Estado determina algo que é prerrogativa da iniciativa privada, ele condiciona até a iniciativa privada mal intencionada, e isso tem, a se escudar. Ele aproveita, porque nós temos muito isso do brasileiro, né? Do privado que no momento oportuno ele quer o escudo do Estado, ele quer um subsídio, ele quer uma isenção, ele quer algo para protegê-lo. E na medida que o Estado vem gratuitamente falar os riscos tais estão excluídos. Ora, por que a seguradora, aquela não bem intencionada, sem muita vocação para ser seguradora, ela vai lutar para que tenha cobertura? Então, ela tem que ser liberada para que aquelas seguradoras com vocação e as internacionais que aqui operam têm muito mais vocação do que as ligadas a banco, elas trariam produtos muito mais sofisticados, e as nacionais ligadas a bancos ou acompanham ou vão ser banqueiras só. Elas não precisam ser seguradoras. Ela não tem vocação para ser seguradora. Então, ela quer vender aquele produto mais plastificado, dá menos trabalho, paga-se menos para o funcionário para elaborar, porque ele copia o que o Estado já deu de modelo pronto. Então, tem toda uma vantagem aí para aquela que não tem vocação para ser seguradora. E, com isso, o consumidor perde. Maravilhoso. Gente, eu tinha combinado de a gente terminar às 5 da tarde, então, Gisele, eu vou deixar a sua pergunta para um outro seminário, que ela enseja, a nova pergunta de Gisele enseja realmente um outro seminário, a gente falar de um sistema no fault, né? E, enfim, até porque esse é um tema que me interessa muito na medida em que reforça meu doutorado, né? Para afirmarmos que não há sentido algum em seguirmos a falar sobre a culpa na responsabilidade contratual. Gente, eu quero agradecer de coração, mais uma vez, a oportunidade de estarmos aqui com o professor Polido, com o professor Cristiano Schmidt, com o professor Bruno Miragem, que precisou nos deixar um pouquinho antes por conta do corona, que felizmente não o atinge, mas que infelizmente já levou mais de 50 mil vidas no nosso país. E vamos seguir pensando no próximo semestre, professor Polido, Cristiano, em elaborarmos um seminário especificamente para discutirmos responsabilidade médica e seguro, né? E as múltiplas possibilidades que a gente tem aí nesse universo. Gisele, obrigado pela presença. Tássia, Vanessa, Arthur, que são meus queridos alunos, Vitor, o Márcio, que está conosco, e também a Carlos e Gladys, que estava aí. Tá? Gente, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau! Tchau.